Então, eu pontuei algumas coisas. Primeiro, petróleo é vida, né? Petróleo é a vida fossilizada de milhões e milhões de anos atrás. Né? Por exemplo, o pré-sal, o pessoal calcula que tem cerca de 115 a 150 milhões de anos atrás. Nesse período, a América do Sul ainda estava grudada na África. Era tudo um mesmo continente chamado Gondwana, né? Na época anterior. Então, o petróleo é a vida do plâncton, do fitoplâncton, dos animais, da fauna, da flora, né, que viveram há milhões e milhões e milhões de anos atrás. E essa vida, por motivos, por forças físicas e químicas, de pressão e temperatura, lá no fundo da Terra, essa vida se transformou numa energia fantástica. Uma energia que é considerada sagrada por muitos povos indígenas, por povos ancestrais, né? Mas raríssimas vezes e raríssimos povos tiveram contato, dos nossos antepassados mais longínquos, tiveram contato com o petróleo propriamente, porque em raríssimas situações ele aflorava na superfície da Terra. Tem descrições de contatos com petróleo em áreas da China, muito antiga, né? Em áreas do norte da África, em outras tem relatos. Então, enfrentar a petrodependência exige não apenas, isso é o de menos, encontrar um substituto para o petróleo. Muita gente, o pessoal fala assim, não, vou encontrar um substituto para o petróleo, uma outra forma de energia mais limpa. Mas a questão não é encontrar uma substituição para o petróleo. A questão é encontrar uma substituição para a sociedade petrodependente e para aquilo que nos faz depender de petróleo. O petróleo também está nos ansiolíticos, também estão nos remédios, né? O petróleo está numa sociedade contaminada, numa sociedade que existe e subsiste, se reproduz, avança e se expande, sem a mínima sustentabilidade. Então, enfrentar a sociedade petroleira exige uma estratégia de não apenas enfrentar as empresas petroleiras e a extração de petróleo, onde ela se dá, né, contaminando os territórios tradicionais, contaminando as florestas, contaminando os quilombos, contaminando as aldeias indígenas, as áreas de pesca artesanal. Mas também, e tão fundamental como enfrentar a extração do petróleo nesses territórios, é enfrentar aquilo que o território petroleiro domina nos territórios mentais da sociedade. São esses os territórios que primeiro são disputados, e então se criam, né, padrões de felicidade, padrões de beleza, padrões de riqueza, padrões de bem-estar, né? E esses padrões são vendidos nas propagandas, nas publicidades, nas Fórmula 1 do domingo de manhã, né? Não tem nenhuma propaganda petroleira tão ousada e estúpida quanto a Fórmula 1 com os carros circulando, queimando combustível, as propagandas da Texaco, né, da Petrobras, da Shell, da Total, né, e assim vai para todos os pequenos produtos da vida. É difícil me encontrar nos mercados um shampoo que não tenha petróleo. É difícil me encontrar cosméticos sem petróleo. É difícil me encontrar frutas hoje que não vêm em embalagens petroleiras. As pessoas estão enrolando abacate em plástico, estão enrolando banana em isopor. Entende? É assim que está a sobrevida da sociedade petroleira, porque é uma sociedade que tem que viver também do desperdício. Quanto mais desperdício, melhor, porque isso movimenta a roda da economia e da economia das grandes petroleiras. Chamamos de petroleiras não apenas as empresas de petróleo, né? Petroleira também é uma indústria automobilística. Petroleira também é um porto, é uma empresa de dragagem. Petroleira também é a grande mídia, né, que faz. A sociedade petroleira é uma sociedade que se entranha nos nossos modos de ser, porque padroniza as formas de vida e universaliza um padrão de felicidade que não é adequado e não é adaptado e nem é felicidade para a maior parte dos povos do planeta. Porque é um padrão de felicidade em geral, que extraído do homem
branco do norte, que frequenta os shopping centers, que não sai de dentro das áreas climatizadas e que não vê prazer em comer uma muqueca, um bobó, em dar um mergulho no mar, vai criando uma espécie de humano e de humanas, né, que são totalmente à margem dos territórios naturais e que estão totalmente dominados em seus territórios mentais por pouquíssimas possibilidades de vida. Embora eles sejam os mais ricos e talvez os que venham a ter mais possibilidades, né, porque eles são os mais ricos, em sobreviverem à crise climática e à crise petroleira, eles também sucumbirão a essa crise, porque eles não sabem viver com pouca água, eles não sabem suar, eles não sabem entrar nos territórios, eles não sabem sobreviver fora dos shopping centers e dos espaços climatizados, né? Então eu creio que os povos tradicionais, eles têm um saber fundamental, porque eles souberam durante anos e milênios a viver sem petróleo, né, com uma agricultura tradicional, orgânica, né, com uma pesca que não precisava de petróleo, né, com extrativismo de madeira e de coisas, mas numa sustentabilidade de caça e pesca, né, mais sustentável para os seus padrões de vida, né, e que já lhe rendiam uma vida feliz e um bem-estar, como os nossos companheiros do Equador chamam, boas formas de bem viver e de estar no planeta. Então, os povos tradicionais, eles são os primeiros alvos desse processo. Primeiro, porque é nas áreas e nos territórios tradicionais onde estão as novas, as ainda não exploradas jazidas de petróleo. Então, eles são os primeiros alvos dessa indústria. Elas querem seus territórios, querem flexibilizar os licenciamentos ambientais, querem diminuir os custos de operação e de produção. Então, os territórios tradicionais são os primeiros. No Brasil, como a maior parte da produção de petróleo está concentrado na orla e no mar, né, o que se produz no Brasil em termos de terra é pequeno comparado à expansão da produção dos últimos anos a partir do pré-sal. Então é óbvio que os povos pesqueiros, marisqueiros, o povo que vive do mar e nos territórios de mar e de lagos e ao longo das costas tem sido o principal alvo. Mas também índios e quilombolas na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, onde tiver petróleo eles vão, porque é uma indústria unilateral. Já garantiam que o subsolo não é do proprietário, né? Eles falam, o subsolo é da União, né? E eles criaram um termo no Código Mineral que é o superficiário, né? O quilombola, o camponês, o pescador, a pescadora, eles são superficiários. O fundo desses territórios pertence à União e, em nome do desenvolvimento, a União tem um poder unilateral, mesmo que não se queira, mesmo que seja na sua sala, na sua cozinha, dentro da igreja, no terreiro, onde for, o subsolo é da União, eles vão entrar e vão provocar uma catástrofe. Mas não é esse a principal estratégia das petroleiras contra os povos tradicionais. É sim, isso é forte, mas eu creio, que a destruição dos territórios tradicionais, eles querem destruir não apenas para extrair mais petróleo, mas também para extrair as possibilidades de futuro e de transição de sociedade. Porque as transições de sociedade não virão de novas e geniais descobertas, né, de como serão as sociedades do futuro, não. Virão de se resgatar culturas pré-petroleiras, né, de saber como era a vida antes da chegada do motor à explosão, do petróleo, do gás. São essas as tecnologias de futuro. É a agroecologia, né, dos camponeses e camponesas, né, é a pesca, né, é a pesca artesanal, o manejo de matas nativas. Essas são as tecnologias petroleiras. E essas são o horizonte dos povos tradicionais e a cultura dos povos tradicionais é uma cultura que tem que ser destruída pelas empresas petroleiras, porque elas apontam caminhos de transição, elas apontam para onde o planeta, a civilização pode caminhar numa sociedade sem petróleo, numa sociedade pós-petróleo. E, bem, a crise do clima é uma crise muito radical
e que embarca um conjunto significativo de atores e atoras, e creio que dentro do debate do clima é algo fundamental que a gente barre a expansão petroleira. Não podemos continuar a deixar que o petróleo avance. Quer dizer, não apenas, reparem, a questão hoje, a transição ainda não está no jogo da política e do espaço do debate. O que está hoje no espaço do debate é evitar a expansão dessa sociedade, não deixar com que ela se expanda, barrar os seus caminhos de expansão, oferecer resistência nos territórios, criar formas de resguardar e garantir a resiliência dos povos em seus territórios. É nisso que está a principal estratégia de defesa dos territórios nesse momento. É uma estratégia de barrar a expansão petroleira. Não podemos deixar que se expanda a extração, não podemos deixar que o pré-sal venha a ser explorado, não podemos deixar com que os campos antigos e os poços maduros sejam novamente perfurados mais profundamente, porque temos que barrar esse processo de expansão. E para isso a gente criou uma campanha chamada Campanha Nenhum Poço a Mais. É uma campanha onde estão colegas do Espírito Santo, mas também colegas do Rio, de Pernambuco, de vários estados da Bahia. E a ideia é enfrentar os leilões da ANP, né, fazer um enfrentamento, uma denúncia contra as empresas petroleiras, o que elas estão provocando de violações de direitos de povos tradicionais, de mulheres, de negros, de índios, de quilombolas, e oferecer uma resistência e provocar um debate público sobre uma despetrolização gradativa dessa sociedade. O petróleo é como uma droga prima, né? A gente fala que é a droga prima do capitalismo. O capitalismo, desde que encontrou o petróleo, nunca largou desse vício, nunca só conseguiu sair, ao contrário, está cada vez mais viciado nessa droga petroleira. Então, bem, o que propomos não é acabar com a vida do petróleo imediatamente, não é isso que é a transição, que vai ser a transição, mas criar estratégias. Primeiro, não deixar expandir. Segundo, depois de barrada a expansão, decidir muito seletivamente onde podemos usar petróleo e onde não precisamos usar petróleo. E vamos deixar os poços já em uso para aquelas coisas essenciais da vida. Não ficar parado no engarrafamento 2 horas queimando óleo diesel. Não fazendo bombas, fazendo guerras. E selecionar muito radicalmente para que podemos usar petróleo e tirar todo esse conjunto de usos do petróleo que são absolutamente desnecessários. Então, pequenos recados como, quando forem no mercado comprar uma fruta, evitem comprar uma fruta que venha com plástico. Quando forem sair de carro, pensem se é possível ir de ônibus, de metrô, de trem, de bicicleta, né? Deixar de usar, né, no máximo possível, cosméticos ligados ao petróleo, buscar outras formas de cosméticos no mel, em outro tem muitos cosméticos naturais, tem muitas possibilidades de transição petroleira para outras sociedades. E essas possibilidades não virão da genialidade de um ou outro, não. Elas já estão postas nas sociedades tradicionais, nos povos que sempre viveram sem uma petrodependência. Então é por ali que é o caminho do aprendizado para passarmos por uma transição petroleira. Oferecer resistência contra a expansão e aguçar a escuta e o aprendizado junto aos povos tradicionais, porque eles têm muito o que nos ensinar.